Olá, querido cursista. Vamos dar início hoje à nossa disciplina Português Instrumental. Eu me chamo Rossana e vou ministrar essa disciplina para vocês. Essa disciplina está dividida em 4 competências. A primeira dela intitulamos Comunicação Oral e Escrita, e é sobre isso que vamos conversar um pouquinho. Vivemos em um mundo onde a comunicação é imprescindível. Isto porque é através da comunicação que os seres humanos e os animais partilham diferentes informações entre si, tornando este um ato, uma atividade essencial para a vida em sociedade. O processo de comunicação consiste na transmissão de informação entre um emissor e um receptor, que decodifica, ou seja, interpreta, uma determinada mensagem. No início da história da evolução humana, não havia muita diferença entre as espécies que habitavam o nosso planeta. No entanto, o ser humano desenvolveu a capacidade de expressar suas ideias, resultado da análise e reflexão sobre as coisas. E o que diferenciou o homem das demais espécies foi exatamente a comunicação. E para que a mesma ocorresse, fez-se necessário desenvolver a linguagem oral e escrita. Os primeiros sinais de comunicação feitos pelo homem pré-histórico são as pinturas rupestres, que podem ser encontradas ainda hoje em paredes de cavernas, tanto aqui em nosso país como em vários países do mundo. Essas pinturas tinham por objetivo reforçar as histórias contadas oralmente pelos homens pré-históricos. Posteriormente, o homem passou a combinar elementos a fim de comunicar suas ideias. Então, desenvolveu um sistema de sinais que representavam sons e que construíram as palavras, nomeando os seres e tudo o que os cerca. Assim, o homem criou a linguagem e, por meio dela, passou a sua cultura para as gerações posteriores. A comunicação humana pode ser realizada também e de inúmeras formas. Não se dá apenas por meio das palavras, mas por símbolos também. Um exemplo disso são as partituras, que, assim como qualquer outro sistema de escrita, possui seu próprio conjunto de símbolos que estão associados a sons. Um conjunto de notas musicais transmite a informação para um músico que pode executá-la com presteza apenas lendo estes símbolos. Para comunicar uma ideia, o homem usa a língua, que é um sistema de signos. A língua é dinâmica, sabemos disso, e está sempre se modificando. Isto porque algumas palavras elas são inseridas, outras entram em desuso e outras mudam de significado conforme a sua utilização. A escrita ela tem a função de relatar fatos históricos e manifestações culturais ao longo da história. Assim, ao relatar, o homem cria e produz a cultura. Vamos tratar agora um pouquinho sobre alguns elementos da comunicação. Sabemos que o homem, na comunicação, utiliza-se de sinais devidamente organizados, emitindo-os a uma outra pessoa. Tanto a palavra falada quanto a escrita, os desenhos, os sinais de trânsito, são alguns desses exemplos de comunicação, em que alguém transmite uma mensagem a outra pessoa. Há então um emissor e um receptor dessa mensagem. Qualquer mensagem precisa de um meio transmissor, o qual chamamos de canal de comunicação, e refere-se a um contexto, a uma situação. Fazem parte da comunicação os seguintes elementos: o emissor, aquele que transmite verbal ou não verbalmente um conteúdo de ideias, palavras, expressões e valores que ele deseja que a outra pessoa entenda. O receptor, que é aquele que recebe a mensagem, interpreta e devolve uma nova mensagem reformulada ao seu transmissor. A própria mensagem, que corresponde ao conteúdo de ideias, de palavras, expressões e valores enviados pelo transmissor e que serão captados pela outra pessoa. O código, que é exatamente a combinação de signos utilizados na transmissão de uma mensagem. O canal de comunicação, que é o meio que possibilita a transmissão da mensagem, e aí o canal de comunicação ele pode ser visual, que é exatamente todo o meio de comunicação expresso com a utilização de componentes visuais, signos, imagens fixas ou animadas, desenhos, gráficos, dentre outros. E o canal auditivo,
que refere-se a rádio, TV, carros de som, cordas vocais, alto-falantes, dentre outros. O contexto, que se refere à situação a que a mensagem está se referindo, também chamado de referente, e o ruído, que é exatamente qualquer perturbação nessa comunicação. No slide a seguir, vocês poderão observar esse esquema que compõe, fazem parte do elemento de comunicação. Outro elemento que faz parte da comunicação é o feedback, que é justamente a reação do receptor ao comportamento do emissor. O feedback ele nos fornece informação sobre o impacto da sua ação sobre o receptor, ou seja, ele fornece informação ao emissor de como chegou a sua mensagem ao receptor. E assim ele pode avaliar o sucesso na realização do seu objetivo de comunicação. O feedback ele é um instrumento poderoso de influência ao nível de quem envia essa informação. Se o feedback for compensador, o emissor mantém o seu comportamento. Se não for, este modifica-o, a fim de aumentar as suas possibilidades de êxito. Outros conceitos que fazem parte da linguagem, nós denominamos de conotação e denotação. Sabemos que na linguagem coloquial, na linguagem cotidiana, usamos as palavras conforme as situações que nos são apresentadas. De modo geral, as palavras não apresentam apenas um significado objetivo e literal, mas uma variedade de significados, de acordo com o contexto em que ocorrem e as vivências e conhecimento das pessoas que as utilizam. E a essas variações no significado das palavras é o que denominamos de sentido conotativo e sentido denotativo das palavras. Então vamos agora conceituar o que seria denotação. Denotação é quando a palavra apresenta um seu significado original, independente do contexto frásico em que aparece. Tem por finalidade informar o receptor da mensagem de forma clara e objetiva, assumindo assim um caráter prático e utilitário. É utilizado em textos informativos como jornais, manuais de instrução, bulas de medicamentos, textos científicos, entre outros. Alguns exemplos de palavras com sentido denotativo. O pássaro voava pelo céu da cidade. O elefante é um mamífero. O gato subiu no telhado para fugir do cachorro. Esses são exemplos de frases denotativas que usa exatamente o sentido literal do termo. O pássaro voava. Nós sabemos que o pássaro voa. A conotação. A conotação, ela acontece quando apresenta diferentes significados. A palavra apresenta diferentes significados, sujeitos a diferentes interpretações, dependendo do contexto frásico em que aparece. A intenção é provocar sentimentos no receptor da mensagem, através da expressividade e afetividade que transmite. É utilizada principalmente em linguagem poética e na literatura, mas ocorre também em conversas cotidianas, letras de músicas, anúncios publicitários, dentre outros. Alguns exemplos de frases que usam a palavra nesse sentido figurativo. Você é meu sol. Minha vida é um mar de tristezas. Você tem um coração de pedra, Então, vemos aqui que a palavra sol, ela está em sentido figurativo. A palavra mar também está em sentido figurativo, como também a palavra pedra. E aqui vamos trabalhar um pouquinho alguns tipos de linguagem, A linguagem referente a esses tipos, ela se divide em três: linguagem verbal, linguagem não verbal e a linguagem mista. A linguagem verbal, ela faz da escrita ou da fala o seu meio de comunicação. Observamos isso principalmente, por exemplo, em bilhetes, onde se comunica essa linguagem através da escrita. A linguagem não verbal faz uso de imagens, figuras, desenhos, símbolos, dança, tom de voz, postura corporal, pintura,
música, mímica e gestos como os meios de comunicação. A simbologia, nesse caso, é a forma de comunicação não verbal. Exemplo, a sinalização de trânsito, semáforo, logotipos, bandeiras. E a linguagem mista. Ela utiliza simultaneamente a linguagem verbal e a linguagem não verbal, usando palavras escritas e figuras, não é? Ao mesmo tempo. Isso é perceptível em algumas placas, em algumas sinalizações, em algumas placas de advertência, por exemplo. Sorria, você está sendo filmado. Perigo, cerca elétrica, né? São alguns exemplos onde se utiliza simultaneamente a linguagem verbal e não verbal. E assim terminamos aqui a nossa primeira competência. Vocês podem aprofundar esse conteúdo na apostila. Desejo uma boa semana e bons estudos.